Sabe o que me deixa absolutamente apavorado sobre o dia 12 de julho de 2022? Naquele dia, a humanidade abriu um terceiro olho. O telescópio espacial James Webb divulgou suas primeiras fotografias para o planeta inteiro. E naquele instante, naquele momento histórico único, tudo aquilo que acreditávamos saber sobre a dimensão do cosmos foi completamente demolido. Descobrimos galáxias que não deveriam estar ali. Estrelas que se formaram absurdamente cedo. Radiação luminosa que viaja em nossa direção há mais de 13 bilhões de anos. Radiação que abandonou sua origem antes da Terra surgir, antes do Sol nascer, antes da maioria das estrelas que conhecemos sequer existirem. Mas sabe o que me mantém acordado durante a madrugada? Olhando fixamente para o teto do quarto, refletindo sobre as consequências cósmicas daquilo que o Webb nos mostrou. Não se trata apenas de o universo ser maior do que imaginávamos. É que nosso conceito inteiro sobre grande era ridiculamente, pateticamente, constrangedoramente inadequado. Não erramos por pouco. Não nos equivocamos por um fator de 2 ou talvez 3. Erramos em absolutamente tudo. Nossos modelos matemáticos, nossas suposições científicas, nossa compreensão mais elementar sobre escala cósmica, tudo isso foi despedaçado por fótons que atravessaram praticamente toda a história do universo para finalmente alcançar nossos instrumentos tecnológicos. Deixa eu te mostrar a verdadeira escala do cosmos que o James Webb revelou para nós. E eu te aviso com antecedência. Uma vez que você enxergar isso, não conseguirá mais desver. Uma vez que você compreender o que realmente estamos observando aqui, sua perspectiva sobre a existência em si será permanentemente transformada. Sua visão de mundo nunca mais será a mesma. Na manhã de Natal de 2021, um foguete decolou da instalação de lançamento da Agência Espacial Europeia na Guiana Francesa. Dentro da carenagem de carga estava o instrumento científico mais complexo, mais caro, mais ambicioso que a humanidade jamais construiu. O telescópio espacial James Webb, 25 anos em desenvolvimento, 10 bilhões de dólares em investimento, carregando as esperanças e os sonhos de astrônomos do mundo inteiro. Lembro perfeitamente de assistir àquele lançamento com meu coração na garganta, batendo acelerado, as mãos suando frio. Tudo precisava funcionar perfeitamente. O foguete tinha que colocar o Webb na trajetória exata em direção a um destino localizado a 1 milhão de milhas da Terra. O telescópio precisava desdobrar seu escudo solar, uma estrutura do tamanho de uma quadra de tênis feita de 5 camadas de material mais fino que um fio de cabelo humano, sem um único rasgo ou falha. Seus 18 segmentos de espelho hexagonais tinham que se implantar e se alinhar com precisão nanométrica, medida em bilionésimos de metro. Existiam 344 pontos únicos de falha. 344 coisas que poderiam dar errado e encerrar a missão antes mesmo dela verdadeiramente começar. 344 maneiras diferentes de perder bilhões de dólares e décadas de trabalho em questão de segundos. Mas ao longo dos meses seguintes, enquanto o Webb viajava para seu destino final, cada uma daquelas etapas críticas funcionou impecavelmente. Foi a implantação mais perfeita de uma nave espacial complexa em toda a história da exploração espacial. Cada mecanismo, cada dobradiça, cada motor microscópico funcionou exatamente como planejado. E então, o Webb abriu seus olhos pela primeira vez. O que ele viu mudou tudo o que pensávamos saber. Para entender por que o James Webb é tão revolucionário, você precisa compreender algo fundamental sobre a própria luz. A luz não é instantânea. Ela viaja a uma velocidade finita de aproximadamente 300 km por segundo. Isso é incrivelmente rápido pelos padrões humanos. Um raio de luz poderia dar a volta completa na Terra mais de 7 vezes em um único segundo. Se você acendesse uma lanterna no Rio de Janeiro, teoricamente a luz chegaria em São Paulo em uma fração ínfima de segundo. Mas o universo é vasto, tão absurdamente vasto, que mesmo a luz, a coisa mais rápida que existe no cosmos inteiro, leva bilhões de anos para atravessá-lo de ponta a ponta. Quando você olha para o Sol nascendo sobre as montanhas de Minas Gerais,
ou sobre o oceano em Natal, você não está vendo ele como existe neste exato momento. Você está vendo ele como era há cerca de 8 minutos, porque esse é o tempo que a luz solar leva para percorrer os 150 milhões de quilômetros que nos separam da nossa estrela. Se o Sol explodisse agora mesmo, desintegrando-se em uma explosão catastrófica, nós no Brasil continuaríamos vendo ele brilhar normalmente, tranquilamente, por mais 8 minutos completos, antes de perceber a catástrofe. As crianças brincando nas praias do Nordeste continuariam sentindo o calor na pele. Os agricultores no interior de São Paulo continuariam trabalhando sob aquela luz. Tudo pareceria normal por 8 minutos inteiros, enquanto a realidade catastrófica viajava até nós à velocidade da luz. Quando você olha para a estrela mais próxima do nosso sistema solar, Próxima Centauri, brilhando fracamente no céu noturno, você está vendo ela como era há 4 anos atrás. Aquela luz partiu daquela estrela distante em 2022, atravessou o vazio interestelar por 4 anos completos, e só agora está alcançando seus olhos. Qualquer coisa que esteja acontecendo naquela estrela neste exato momento, se ela desenvolveu uma mancha estelar, se um planeta passou na frente dela, se alienígenas enviaram um sinal de rádio, nós só saberemos daqui a 4 anos quando a luz ou o sinal finalmente nos alcançar. Quando você observa a galáxia de Andrômeda, nossa vizinha galáctica mais próxima, uma mancha nebulosa visível a olho nu em noites escuras, longe das luzes das cidades brasileiras, você está vendo ela como existia há 5 milhões de anos, há 2,5 milhões de anos, antes dos humanos modernos sequer caminharem sobre a Terra, quando nossos ancestrais ainda eram criaturas primitivas nas savanas africanas, quando o Brasil era coberto por florestas muito diferentes das que existem hoje, quando nenhuma cidade, nenhuma civilização, nenhuma escrita, nenhuma roda havia sido inventada, porque a espécie humana ainda nem existia em sua forma moderna. A luz que você está vendo partiu de Andrômeda naquela época ancestral e viajou através do espaço intergaláctico por todo esse tempo para finalmente alcançar seus olhos esta noite. Isso significa que telescópios são máquinas do tempo. Quanto mais longe olhamos no espaço, mais longe olhamos no passado. Cada imagem de um objeto distante é um retrato da antiguidade cósmica. O telescópio espacial Hubble, lançado em 1990 e que funcionou magnificamente por mais de 3 décadas, conseguia enxergar galáxias cuja luz havia viajado por aproximadamente 13 bilhões de anos. Isso era assombrosamente profundo na história cósmica, alcançando épocas quando o universo tinha apenas cerca de 700 milhões de anos de idade. O Hubble nos mostrou que, mesmo nesse período inicial, galáxias já existiam, menores e mais caóticas que as galáxias modernas, certamente. Mas galáxias de qualquer forma, estruturas cósmicas reais, mantidas unidas pela gravidade, brilhando com a luz de bilhões de estrelas. Mas o Hubble tinha uma limitação crítica e fundamental. Ele observava principalmente em luz visível e ultravioleta, o tipo de luz que nossos olhos humanos conseguem detectar. E aqui está o problema cósmico. O universo está se expandindo constantemente. À medida que o próprio espaço se estica, a luz viajando através dele também se estica como um elástico sendo puxado. Luz que começou como radiação visível há bilhões de anos foi esticada e transformada em luz infravermelha quando finalmente nos alcança. A luz mais antiga do universo inteiro, a luz das primeiríssimas galáxias que se formaram no cosmos, agora é infravermelha, completamente invisível para os instrumentos do Hubble. É como tentar ouvir um sussurro em meio a uma tempestade, simplesmente impossível com as ferramentas erradas. O James Webb foi projetado especificamente para capturar essa luz infravermelha ancestral. Seu espelho principal, com 5 metros de diâmetro, é muito maior que o espelho de 4 metros do Hubble, coletando mais de 6 vezes a quantidade de luz. Seus instrumentos científicos são resfriados até temperaturas mais frias que 230 graus Celsius negativos, permitindo que detectem os sinais infravermelhos mais fracos, sem qualquer interferência do próprio calor do telescópio.
o Webb pode enxergar aquilo que o Hubble jamais poderia ver. Ele consegue capturar a primeira luz, a radiação do próprio amanhecer cósmico. Em julho de 2022, quando as primeiras imagens do Webb foram divulgadas publicamente em uma coletiva de imprensa transmitida ao vivo para o mundo inteiro, astrônomos ao redor do planeta engasgaram audivelmente. Cientistas experientes que haviam visto milhares de imagens espaciais ao longo de suas carreiras, que haviam passado décadas estudando galáxias distantes, que achavam que já tinham visto tudo o que o cosmos poderia mostrar, ficaram boquiabertos, como crianças vendo fogos de artifício pela primeira vez. Professores universitários brasileiros assistindo à transmissão ficaram em silêncio, processando o que estavam vendo. Estudantes de pós-graduação em astronomia no Brasil e no mundo começaram a reformular suas teses imediatamente. As imagens mostravam galáxias, centenas delas espalhadas pelo campo de visão, milhares delas quando você olhava mais cuidadosamente, que jamais haviam sido observadas antes por qualquer instrumento humano. Galáxias cuja luz havia viajado por mais de 13 bilhões de anos através do vazio cósmico, atravessando distâncias que desafiam qualquer tentativa de compreensão humana. Galáxias que existiam quando o universo tinha apenas algumas centenas de milhões de anos de idade, praticamente um recém-nascido em termos cósmicos, ainda em suas fraldas evolutivas. As primeiras imagens incluíam o que ficou conhecido como o primeiro campo profundo do Webb, uma fotografia de uma minúscula porção do céu menor que um grão de areia, mantido à distância de um braço estendido. Nesse pequeno pedaço de espaço, o Webb encontrou milhares de galáxias. Milhares, em uma área menor que a unha do seu dedo mínimo vista à distância. E cada uma dessas galáxias contém bilhões de estrelas. E cada uma dessas estrelas pode ter planetas. A densidade de objetos cósmicos naquele pequeno pedaço de céu era simplesmente esmagadora para a mente humana processar. Mas essa não era a parte chocante da descoberta. A parte verdadeiramente chocante era que essas galáxias eram grandes demais, brilhantes demais, maduras demais, organizadas demais. Elas simplesmente não deveriam existir daquela forma. De acordo com nossos modelos de evolução cósmica, modelos que haviam sido testados e refinados ao longo de décadas por milhares de cientistas em centenas de instituições ao redor do mundo, as galáxias deveriam começar pequenas e gradualmente crescer maiores ao longo de bilhões de anos através de fusões galácticas e acreção gravitacional. As primeiras galáxias, se formando apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang, deveriam ser minúsculas, apagadas, caóticas aglomerações de estrelas mal mantidas, unidas pela gravidade. Elas não deveriam ter tido tempo suficiente para crescer e se tornar massivas. Elas não deveriam ter tido tempo para se organizar em estruturas complexas. Elas definitivamente não deveriam ter tido tempo para parecer com galáxias maduras e bem estruturadas como as que observamos no universo local hoje. Mas o Webb nos mostrou exatamente isso. Galáxias com aparência madura, existindo impossivelmente cedo na história cósmica. Galáxias com estruturas ordenadas, com massas estelares significativas, com populações de estrelas que deveriam ter levado bilhões de anos para se desenvolver, existindo quando o universo tinha apenas 300 ou 400 milhões de anos de idade. Era como descobrir um arranha-céu de 50 andares, em uma cidade que foi fundada apenas 6 meses atrás. Simplesmente não faz sentido físico. O astrônomo Garth Illingworth, da Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, um cientista brasileiro que trabalha nos Estados Unidos desde os anos 1990, fazia parte da equipe, analisando os dados iniciais do Webb. Ele descreveu as descobertas como de deixar a mente em branco. As galáxias que estavam observando simplesmente não se encaixavam nos modelos matemáticos, ou décadas inteiras de teoria cosmológica estavam fundamentalmente erradas, ou algo sobre a formação galáctica era radicalmente diferente de tudo aquilo que acreditávamos entender sobre o universo. Nos meses seguintes após as primeiras imagens do Webb, as descobertas continuaram chegando, como socos cósmicos no nosso plexo solar científico. Equipes ao redor do mundo anunciaram galáxia após galáxia,
em distâncias que empurravam as fronteiras do universo observável. Uma equipe liderada por Rohan Naidu, no MIT, descobriu uma candidata à galáxia chamada Glass Z13, aparentemente existindo apenas 300 milhões de anos após o Big Bang. Outra equipe identificou C-Eris 93316, potencialmente ainda mais antiga, existindo apenas 250 milhões de anos após o nascimento cósmico. Era uma corrida científica para encontrar objetos cada vez mais antigos, cada vez mais impossíveis. E então vieram as confirmações espectroscópicas definitivas. Em maio de 2024, o Webb confirmou espectroscopicamente a galáxia mais distante já observada por instrumentos humanos, JADES GS Z14-0. A luz dessa galáxia viajou em nossa direção por 13,5 bilhões de anos. Estamos vendo ela como existia apenas 290 milhões de anos após o Big Bang, quando o universo era praticamente um bebê em termos cósmicos. Pense sobre essa escala temporal por um momento. Deixe isso realmente penetrar em sua consciência. O universo tem 13,8 bilhões de anos de idade. Essa galáxia existia quando o cosmos tinha apenas 2% da sua idade atual. Apenas 2%. Quando a luz dessa galáxia começou sua jornada em nossa direção, o Sol não existia. A Via Láctea não existia em sua forma atual. A maioria das estrelas que vemos no céu noturno brasileiro ainda não havia nascido. Os átomos que eventualmente se tornariam a Terra ainda estavam espalhados por múltiplas estrelas mais antigas que ainda não haviam explodido para semear o espaço com elementos pesados como ferro, carbono e oxigênio. Essa luz viajou por 13,5 bilhões de anos, um período mais longo que a Terra existe. Mais longo que nosso sistema solar existe. Mais longo que a maior parte do universo visível existe em sua forma atual. E ela finalmente nos alcançou, apenas para ser capturada por uma máquina construída por humanos, uma espécie que não existia quando a luz começou sua jornada, orbitando uma estrela que não existia quando a luz começou sua jornada, em um planeta que não existia quando a luz começou sua jornada. Se isso não te dá arrepios na espinha, você não está prestando atenção suficiente na magnitude absoluta do que estamos testemunhando aqui. Mas aqui é onde a coisa fica ainda mais alucinante, ainda mais perturbadora para nossa compreensão intuitiva do cosmos. A luz da JADES GS Z14-0 está vindo de uma galáxia que agora está muito, muito mais distante do que 13,5 bilhões de anos-luz. Este é um dos aspectos mais contraintuitivos da cosmologia moderna e é absolutamente crucial para entender a verdadeira escala que o Webb revelou para nós. Quando a luz deixou essa galáxia ancestral, ela estava a aproximadamente 1,6 bilhões de anos-luz de distância da localização onde a Via Láctea eventualmente se formaria. Essa era sua distância há 13,5 bilhões de anos atrás, quando a jornada da luz começou. Mas o universo esteve se expandindo durante todo o tempo que essa luz esteve viajando em nossa direção. O próprio espaço esteve se esticando como um balão sendo inflado, carregando aquela galáxia para longe de nós a uma taxa acelerada. Aquela galáxia, se ainda existe hoje em alguma forma reconhecível, está agora a aproximadamente 33 bilhões de anos-luz de distância de nós. 33 bilhões. É um número que ultrapassa a capacidade humana de compreensão intuitiva. O universo observável não é apenas grande, ele é maior do que tem qualquer direito de ser considerando a idade do universo e a velocidade da luz. Você poderia pensar que se o universo tem 8 bilhões de anos de idade, e a luz viajou desde logo após o Big Bang, então o universo observável deveria ter um raio de 13,8 bilhões de anos-luz. Isso faria sentido lógico, segundo nossa intuição humana. Mas você estaria completamente errado, porque o espaço esteve se expandindo enquanto a luz viajava através dele. O raio real do universo observável é de aproximadamente 46 bilhões de anos-luz. Isso resulta em um diâmetro de 93 bilhões de anos-luz. E isso é apenas o universo observável, a parte que conseguimos teoricamente ver com nossos melhores instrumentos. O universo real, completo, quase certamente se estende muito além disso, possivelmente infinitamente.
O James Webb não apenas nos mostrou galáxias distantes, ele revelou a escala mentalmente esmagadora da expansão cósmica. Ele desvendou que nossas intuições sobre espaço e distância falham completamente quando confrontadas com a realidade de um cosmos em expansão. Nossa experiência cotidiana aqui na Terra, onde as coisas ficam mais distantes apenas se moverem através do espaço, simplesmente não se aplica ao universo em escalas cósmicas. O próprio espaço está se expandindo, criando distância onde não havia movimento. O físico Max Tegmark, do MIT, que estudou extensivamente a estrutura em larga escala do universo, estimou que o universo total, não apenas a parte observável, mas a coisa toda, pode ser pelo menos 10 elevado à 23ª potência vezes maior do que aquilo que conseguimos observar. Esse é um número tão absurdamente grande que é efetivamente sem significado para a cognição humana. Não conseguimos processar números dessa magnitude de forma intuitiva. É como tentar imaginar a diferença entre 1 milhão e 1 bilhão. Nossa mente simplesmente não tem a capacidade de verdadeiramente compreender essas escalas. Pense dessa maneira. Se o universo observável fosse do tamanho de um grão de areia da praia de Copacabana, o universo real poderia ser maior que a Terra inteira, ou maior que o sistema solar completo, ou maior do que conseguimos sequer imaginar usando analogias terrestres. O universo observável, contendo centenas de bilhões de galáxias, cada uma contendo centenas de bilhões de estrelas, cada estrela potencialmente tendo múltiplos planetas, pode ser apenas uma partícula infinitesimalmente pequena na totalidade verdadeira da existência. Mas o Webb revelou algo ainda mais perturbador do que simplesmente a escala cósmica. Ele revelou o quão fundamentalmente errados nossos modelos estavam sobre a própria evolução cósmica. No outono de 2022, um grupo de astrônomos liderado por Ivo Labé, da Universidade Swinburne, publicou um artigo científico que enviou ondas de choque através da comunidade astrofísica internacional. Eles haviam analisado os dados iniciais do Webb e encontrado algo que não deveria ser fisicamente possível. 6 galáxias que pareciam ser tão massivas quanto a Via Láctea, mas existindo apenas 500 a 700 milhões de anos após o Big Bang. Para entender por que isso é tão absolutamente chocante, você precisa compreender como as galáxias supostamente se formam de acordo com nosso modelo padrão. De acordo com nossa cosmologia padrão, aceita por praticamente todos os cientistas do campo, o universo começou 13,8 bilhões de anos atrás em um estado inimaginavelmente quente e denso. Durante os primeiros centenas de milhares de anos, estava tão quente que átomos não podiam se formar. Prótons e elétrons existiam como plasma superaquecido e a luz não podia viajar livremente porque continuava ricocheteando em partículas carregadas. Era como tentar ver através de uma neblina densa e luminosa. Aproximadamente 380, 0 anos após o Big Bang, o universo esfriou o suficiente para que átomos finalmente pudessem se formar pela primeira vez. De repente, a luz podia viajar livremente através do espaço sem ser constantemente absorvida e reemitida. Este momento é chamado de recombinação pelos cosmólogos, e a luz liberada naquele momento ainda é visível hoje como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, a luz mais antiga do universo inteiro, o brilho residual da criação em si. Mas ainda não havia estrelas, nenhuma galáxia. Apenas átomos de hidrogênio e hélio flutuando através do vazio em expansão. O universo entrou no que os astrônomos poeticamente chamam de eras escuras, centenas de milhões de anos, quando a única luz vinha do brilho cada vez mais fraco do próprio Big Bang. Era um cosmos frio, escuro, silencioso, esperando que algo acontecesse. Então, em algum lugar entre 100 e 400 milhões de anos após o Big Bang, as primeiras estrelas finalmente se acenderam no vazio escuro. Essas eram estrelas da população T6, objetos teóricos que nunca foram diretamente observados por telescópios, feitos de hidrogênio e hélio puros, não contendo nenhum dos elementos pesados que gerações posteriores produziriam. Essas primeiras estrelas eram provavelmente massivas,
talvez centenas de vezes a massa do nosso Sol, queimando extremamente quentes e morrendo jovens em explosões supernova espetaculares. Aquelas explosões semearam o universo com os primeiros elementos pesados: carbono, oxigênio, silício, ferro, todos os elementos que eventualmente permitiriam planetas rochosos e vida orgânica existirem. Gradualmente, ao longo de centenas de milhões de anos, as primeiras galáxias começaram a coalescer do caos primordial. Pequenos aglomerados de matéria se fundiram em aglomerados maiores através da atração gravitacional. Protogaláxias colidiram e se combinaram. Lenta, dolorosamente lenta, as galáxias que vemos hoje supostamente foram construídas através desse processo hierárquico gradual. Este modelo tem sido a espinha dorsal da cosmologia por décadas inteiras. Ele explica tamanhos galácticos, idades, distribuições espaciais. Ele explica a teia cósmica de filamentos e vazios que vemos em levantamentos do céu profundo. Ele explicava, ou assim pensávamos, absolutamente tudo sobre como o universo evoluiu de um estado quente e uniforme para a estrutura complexa que observamos hoje. E então o Webb viu galáxias que não se encaixavam nesse modelo cuidadosamente construído. A equipe de Labbé encontrou galáxias que não eram pequenas protogaláxias em processo de formação gradual. Elas eram massivas, algumas contendo tanta massa estelar quanto a Via Láctea contém hoje em sua forma madura. Mas a Via Láctea tem 13 bilhões de anos de idade. Ela teve praticamente toda a história do universo para acumular seus 100 bilhões de estrelas, através de fusões, acreção gravitacional e formação estelar contínua. Essas antigas galáxias do Webb tinham apenas 500 milhões de anos, apenas 5% da idade da Via Láctea. Como você constrói uma galáxia do tamanho da Via Láctea em apenas 500 milhões de anos? De acordo com nossos modelos físicos, você não constrói. Você não pode. Não há tempo suficiente. A matéria não pode colapsar gravitacionalmente tão rápido, segundo as leis da física que conhecemos. Estrelas não podem se formar em taxas tão aceleradas. A física simplesmente não permite esse tipo de construção rápida. É como tentar construir São Paulo inteira em 6 meses, fisicamente impossível mesmo, com recursos ilimitados. Quando o artigo de Labbé foi publicado, muitos astrônomos ficaram céticos das conclusões. Talvez as estimativas de massa estivessem erradas. Talvez poeira cósmica estivesse afetando as observações de maneiras inesperadas. Talvez essas não fossem galáxias normais de forma alguma, mas algo completamente diferente. Núcleos galácticos ativos alimentados por buracos negros supermassivos, imitando a aparência de populações estelares massivas, através de processos físicos exóticos. Mas conforme mais dados chegavam dos instrumentos científicos do Webb ao longo dos meses seguintes, o mistério se aprofundou em vez de se resolver. Em fevereiro de 2023, uma equipe liderada por Emma Curtis Lake, da Universidade de Hertford, usou o espectrografo do Webb, o padrão ouro para determinar tanto distância quanto composição química, para confirmar uma dessas galáxias massivas impossíveis. Os dados espectroscópicos mostraram inequivocamente que a galáxia era real, verdadeiramente antiga, e genuinamente muito mais massiva do que nossos modelos matemáticos diziam que deveria ser. Isso não era um erro de medição ou um artefato observacional causado por limitações instrumentais. Era um desafio fundamental para nossa compreensão de como o universo evoluiu desde o Big Bang até hoje. O astrofísico Joel Leja, da Penn State, que fazia parte da equipe analisando essas anomalias cósmicas, colocou a situação com franqueza científica brutal. Tínhamos previsões específicas sobre o que deveríamos ver nesses tempos iniciais. Esses objetos estão completamente fora dessas previsões, ou essas galáxias são verdadeiramente tão massivas quanto parecem, e nossas teorias precisam de atualizações maiores, ou há algo mais acontecendo que completamente não entendemos. De qualquer forma, estávamos errados sobre algo grande. Várias hipóteses foram propostas para explicar essas galáxias impossíveis, cada uma mais alucinante que a anterior. Uma possibilidade é que o universo inicial
era catastroficamente mais eficiente em formar estrelas do que percebíamos. Talvez as condições naqueles primeiros centenas de milhões de anos, a densidade mais alta de matéria, a composição diferente do gás primordial, a ausência de elementos pesados que podem desacelerar a formação estelar através de processos de resfriamento, permitiram que estrelas se condensassem de nuvens de gás a taxas que pareceriam impossíveis no universo moderno. Em vez de levar milhões de anos para uma nuvem de gás colapsar em uma estrela, talvez levasse apenas milhares de anos naquele ambiente inicial denso e quente. Outra possibilidade envolve matéria escura, aquela substância misteriosa que compõe 27% da massa-energia total do universo, mas que nunca detectamos diretamente. Em nosso modelo padrão, a matéria escura forma o andaime invisível ao redor do qual a matéria comum se acumula. A matéria escura se agrupa primeiro através de colapso gravitacional, criando poços gravitacionais profundos nos quais a matéria comum então cai como água, fluindo ladeira abaixo. Se a matéria escura se aglomerou mais rapidamente no universo inicial do que nossos modelos prevêem, se a arquitetura invisível do cosmos se montou mais rapidamente do que pensávamos ser possível, então galáxias poderiam ter se formado em escalas de tempo aceleradas que desafiam nossa compreensão atual da física gravitacional. Uma terceira possibilidade se aventura em território verdadeiramente exótico, que desafia nossa compreensão das leis naturais. Alguns físicos teóricos sugeriram que o universo inicial poderia ter operado sob regras ligeiramente diferentes do universo de hoje. Constantes fundamentais como a velocidade da luz ou a força da gravidade poderiam ter tido valores diferentes naqueles primeiros instantes cósmicos. Física desconhecida poderia ter estado em ação. As próprias leis da natureza poderiam ter sido diferentes durante o amanhecer cósmico, permitindo processos que seriam impossíveis sob as leis físicas que observamos funcionando hoje. Este é território altamente especulativo, o tipo de coisa que faria a maioria dos físicos revirar os olhos há apenas alguns anos atrás. Mas a discrepância entre observação e teoria é severa o suficiente que alguns pesquisadores estão dispostos a considerar explicações radicais que teriam sido descartadas como ficção científica apenas alguns anos atrás. Quando seus melhores modelos falham por ordens de magnitude, você precisa considerar possibilidades que antes pareciam absurdas. E então, há a hipótese dos buracos negros, que abre uma lata completamente diferente de vermes cósmicos. Buracos negros supermassivos ficam nos centros da maioria das grandes galáxias, incluindo nossa própria Via Láctea. Sagitário A estrela, o buraco negro central da nossa galáxia, tem uma massa de aproximadamente 4 milhões de sóis, comprimidos em uma singularidade do tamanho de um planeta pequeno. Galáxias maiores têm buracos negros proporcionalmente maiores. A galáxia M87, famosamente fotografada pelo Telescópio do Horizonte de Eventos, em 2019, naquela primeira imagem icônica de um buraco negro, abriga um buraco negro de 5 bilhões de massas solares no seu centro. É um monstro cósmico incompreensível em escala, mas aqui está o enigma que mantém cosmólogos acordados durante a noite, olhando para o teto e se perguntando se entendemos alguma coisa. Buracos negros crescem ao acumular matéria ao seu redor, e eles só podem consumir material a uma taxa máxima. Existe um limite teórico chamado limite de Eddington, além do qual a pressão de radiação da matéria caindo se torna tão intensa que ela empurra para longe mais material do que pode cair. É um freio natural no crescimento de buracos negros. Dada essa restrição física fundamental, deveria levar bilhões de anos para crescer um buraco negro supermassivo a partir de sementes de massa estelar. A matemática é inexorável. As equações não mentem. Você não pode construir algo com a massa de milhões ou bilhões de estrelas em apenas algumas centenas de milhões de anos se existem limites físicos na taxa de acumulação. No entanto, o Webb encontrou buracos negros supermassivos no universo inicial. Buracos negros de milhões ou bilhões de massas solares existindo menos de 1 bilhão de anos após o Big Bang.
ativamente se alimentando e crescendo em galáxias que por si mesmas não deveriam existir ainda. Como isso é possível segundo as leis da física que conhecemos? Em janeiro de 2024, uma equipe liderada por Roberto Maiolino, da Universidade de Cambridge, anunciou a descoberta do buraco negro supermassivo ativo mais distante já observado. Designado GNZ11, este monstro cósmico existia apenas 400 milhões de anos após o Big Bang e tem uma massa de aproximadamente 1,6 milhões de sóis. Ele está ativamente consumindo matéria ao seu redor e emitindo radiação através de todo o espectro eletromagnético, desde ondas de rádio até raios X. Como um buraco negro cresceu tão massivo tão rapidamente em um universo que estava apenas saindo da infância cósmica? Como algo desse tamanho sequer começou a se formar quando o universo mal tinha algumas centenas de milhões de anos de idade? Uma possibilidade é que esses buracos negros não começaram pequenos de forma alguma. Em vez de se formarem do colapso de estrelas massivas individuais, o caminho padrão que entendemos bem através de décadas de pesquisa, eles poderiam ter se formado diretamente do colapso de enormes nuvens de gás primordial, criando o que astrônomos chamam de buracos negros, de semente pesada, com dezenas de milhares de massas solares desde o início. Essas sementes pesadas poderiam então crescer para tamanhos supermassivos mais rapidamente do que buracos negros que começaram de origens de massa estelar. Em vez de começar com 10 massas solares e ter que crescer através de bilhões de anos de alimentação constante, eles começariam com 100 mil massas solares e precisariam crescer apenas 100 vezes para alcançar escalas supermassivas. Mas mesmo essa explicação empurra os limites do que pensamos ser fisicamente possível no universo inicial. Como você colapsa uma nuvem de gás tão massiva diretamente em um buraco negro, sem ela primeiro se fragmentar em múltiplas estrelas? Que condições físicas especiais permitiriam esse tipo de colapso direto? Não temos observações diretas desse processo acontecendo, apenas modelos teóricos que tentam explicar o inexplicável. Outra possibilidade é que buracos negros no amanhecer cósmico poderiam de alguma forma exceder o limite de Eddington por períodos estendidos. Talvez as condições fossem diferentes o suficiente, a densidade do gás circundante tão mais alta, a dinâmica tão mais extrema, que as regras usuais simplesmente não se aplicavam. Talvez buracos negros jovens no universo inicial pudessem se alimentar muito mais vorazmente do que buracos negros modernos, engolindo matéria a taxas que seriam impossíveis sob as condições que observamos hoje. Qualquer que seja a explicação final, o Webb revelou que o universo inicial era muito mais ativo, muito mais dinâmico e muito mais capaz de construir estruturas massivas do que nossos modelos previram. O projeto de construção cósmica não procedeu gradual e metodicamente como assumimos. Ele explodiu em atividade quase imediatamente após as luzes se acenderem pela primeira vez. Foi como se o universo estivesse com pressa, ansioso para começar a construir galáxias e buracos negros e toda a arquitetura complexa que vemos hoje. A astrônoma Priyamvada Natarajan, da Universidade de Yale, que passou sua carreira estudando buracos negros supermassivos e sua formação, descreveu as descobertas do Webb como transformadoras de maneiras que vão muito além da astrofísica técnica. Ela disse: "Estamos vendo que o universo começou a construir suas maiores, mais complexas estruturas muito mais cedo do que pensávamos. O projeto de construção cósmica começou antes do cronograma e procedeu a um ritmo que desafia nossa compreensão. É como se alguém acelerou o filme da história cósmica e agora estamos tentando descobrir como tudo aconteceu tão rápido." Mas há outra implicação dessas descobertas que alcança além dos detalhes técnicos de formação galáctica e crescimento de buracos negros. Ela concerne nossa compreensão fundamental da própria escala cósmica. Se galáxias massivas e buracos negros supermassivos existiam tão cedo na história cósmica, isso significa que o universo já estava estruturado, já complexo, já arquitetonicamente sofisticado, quando tinha apenas algumas centenas de milhões de anos de idade. As eras escuras
não foram tão escuras quanto pensávamos. O amanhecer cósmico não foi um nascer do sol gentil, gradualmente iluminando um vazio vazio. Foi uma explosão de criatividade e construção, uma erupção de atividade que transformou o universo de um estado quente e uniforme em um cosmos estruturado em uma fração de sua vida total. E se tanto aconteceu tão rapidamente no próprio início do tempo cósmico, isso levanta a questão mais perturbadora de todas. O que mais aconteceu que não sabemos? Que outras estruturas se formaram naquelas épocas iniciais? Que outros processos ocorreram? Que outras surpresas estão esperando na luz antiga que o Webb está apenas começando a analisar? Quantas de nossas suposições fundamentais sobre o universo estão erradas de maneiras que ainda nem começamos a perceber? O universo observável contém pelo menos 200 bilhões de galáxias, de acordo com estimativas conservadoras baseadas em levantamentos do Hubble e outros telescópios. Alguns cálculos mais recentes sugerem que o número poderia alcançar 2 trilhões de galáxias. Cada galáxia contém centenas de bilhões de estrelas em média. Cada estrela pode ter múltiplos planetas orbitando ao seu redor. O número total de planetas no universo observável provavelmente excede o número de grãos de areia em todas as praias da Terra combinadas. É um número que ultrapassa completamente a capacidade de compreensão humana. O Webb só pode examinar uma fração minúscula dessa imensidão cósmica. Cada imagem de campo profundo, cada levantamento espectroscópico, cada observação detalhada coleta uma amostra de apenas uma porção minúscula do cosmos. O campo de visão do Webb em qualquer observação individual é menor que um grão de areia mantido à distância de um braço estendido. Imagine segurar um grão de areia e olhar para o céu. A área coberta por aquele grão representa aproximadamente o quanto do céu o Webb observa em cada imagem. E nesse pequeno pedaço de espaço, ele encontra milhares de galáxias. No entanto, o que o Webb nos mostrou é que mesmo essa amostra infinitesimal contém objetos que desafiam fundamentalmente nossa compreensão. Se estamos encontrando galáxias iniciais impossivelmente massivas e buracos negros supermassivos antigos nas pequenas áreas do céu que o Webb examinou até agora, quantos mais existem lá fora? Quão comuns eram essas anomalias cósmicas no universo inicial? Eram realmente anomalias ou eram o padrão que simplesmente nunca tivemos a tecnologia para observar antes do Webb? O físico Paul Steinhardt, de Princeton, que trabalhou em teorias cosmológicas por décadas e contribuiu fundamentalmente para nossa compreensão da inflação cósmica, sugeriu que as descobertas do Webb podem nos forçar a repensar completamente algumas de nossas suposições mais básicas sobre como o universo evoluiu. Podemos precisar de nova física, ele disse, ou, pelo menos, uma compreensão fundamentalmente nova de como a física conhecida operava sob as condições extremas do cosmos jovem. As galáxias que não deveriam existir estão nos dizendo algo profundo. Elas estão nos dizendo que nossos modelos, por toda sua elegância matemática e sucesso preditivo em outras áreas, estão incompletos quando se trata do universo muito inicial. As galáxias que não deveriam existir estão nos contando algo fundamental sobre a natureza da realidade. Elas estão nos informando que o universo é mais criativo, mais surpreendente, mais dinamicamente capaz do que demos crédito. E elas estão nos dizendo algo sobre escala que vai muito além de mero tamanho ou distância. O universo não apenas se tornou grande ao longo do tempo através de expansão gradual e acumulação lenta. Ele já estava construindo estruturas grandes, complexas e organizadas, quase desde o momento em que a construção cósmica se tornou possível pela primeira vez. A grande arquitetura do cosmos, as galáxias, os aglomerados, os superaglomerados, a vasta rede filamentar da teia cósmica, que se estende por bilhões de anos-luz, tudo isso começou a tomar forma muito mais cedo do que sabíamos. Quando você olha para cima para o céu noturno do Brasil, para as estrelas brilhando sobre o Amazonas, ou sobre o sertão nordestino, ou sobre as praias do Rio, você não está apenas vendo pontos distantes de luz. Você está vendo os produtos de um projeto de construção que começou quase 8 bilhões de anos atrás
e já estava operando em capacidade industrial plena, quando o universo estava apenas saindo de sua infância cósmica. A luz daquelas primeiras galáxias massivas está apenas agora nos alcançando, após viajar através de praticamente toda a história do universo, carregando notícias de uma infância cósmica muito mais precoce e produtiva do que jamais imaginamos ser possível. É como receber uma carta de alguém que morreu bilhões de anos antes de você nascer, descrevendo eventos que aconteceram em um tempo e lugar tão distantes que desafiam compreensão, mas que de alguma forma ainda nos alcançam através do vazio do espaço e do tempo. Ivo Labé, que primeiro reportou aquelas 6 galáxias impossíveis que iniciaram esta revolução em nossa compreensão do cosmos, refletiu sobre o que o Webb revelou sobre a escala cósmica. Estamos vendo o universo como era em sua infância, e ele já estava fazendo coisas que não pensávamos serem possíveis. É humilhante para nós como cientistas. É emocionante como exploradores do cosmos, e nos força a reconhecer quanto ainda não entendemos sobre este universo que habitamos. Cada descoberta levanta 10 novas questões. Cada resposta nos mostra o quanto não sabíamos que não sabíamos. O Webb está operando há apenas cerca de 2 anos enquanto gravo isso. Sua missão é projetada para durar pelo menos 20 anos, possivelmente mais tempo se o telescópio continuar funcionando perfeitamente e não sofrer danos de micrometeoritos ou falhas de equipamento. Nesse tempo, ele vai examinar mais do céu, espreitar mais profundamente na história cósmica, analisar mais galáxias distantes e quase certamente descobrir mais objetos que desafiam nossas suposições fundamentais sobre o universo. As galáxias que não deveriam existir são apenas a primeira surpresa no que promete ser uma cascata de revelações cósmicas que continuarão por décadas. Haverá mais descobertas que contradizem nossos modelos tão cuidadosamente construídos. Mais objetos que existem quando e onde não deveriam, segundo nossas teorias. Mais evidências de que o universo é mais estranho, mais dinâmico e mais capaz do que nossas teorias prevêem. E com cada descoberta, seremos forçados a expandir nossa concepção do que é possível em escalas cósmicas. Teremos que revisar nossos modelos matemáticos, atualizar nossas teorias físicas e reconhecer com humildade científica que o universo é sempre mais surpreendente do que nossas melhores tentativas de compreendê-lo. Mas sabe o que eu acho mais notável sobre as revelações do Webb? Não é apenas que estamos descobrindo que o universo é maior do que pensávamos, ou mais ativo do que previmos, ou mais estruturalmente complexo do que nossos modelos sugeriam. É que somos capazes de fazer essas descobertas de forma alguma. Pense sobre o que o Webb representa como instrumento científico e como realização humana. Uma máquina construída por uma espécie que existiu por apenas algumas centenas de milhares de anos, usando conhecimento acumulado ao longo de apenas alguns séculos de investigação científica, observando com sucesso luz que viajou desde quando o universo tinha 2% de sua idade atual. Somos arranjos temporários de átomos que se originaram em explosões estelares há bilhões de anos, organizados em padrões complexos o suficiente para construir instrumentos capazes de ver através de quase todo o universo observável e voltar até quase o início do próprio tempo cósmico. Átomos de carbono, nitrogênio, oxigênio, todos forjados nos núcleos de estrelas antigas que explodiram antes do Sol existir, organizados em neurônios e sinapses, capazes de compreender a história cósmica que produziu esses mesmos átomos. A verdadeira escala do universo não é apenas sobre distâncias medidas em anos-luz ou idades medidas em bilhões de anos. É sobre a relação entre o vasto cosmos que estamos descobrindo e a consciência improvável que é capaz de descobri-lo. Somos o universo se tornando consciente de sua própria escala, sua própria história, sua própria complexidade magnífica e aterrorizante. E o telescópio espacial James Webb é o instrumento através do qual essa autoconsciência cósmica está operando neste momento da história humana. O universo tem 13,8 bilhões de anos de idade, 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, contém centenas de bilhões de galáxias
e abriga mais planetas do que existem grãos de areia em todas as praias da Terra. E de alguma forma, impossivelmente, uma fração minúscula desse universo se organizou em criaturas nós, humanos brasileiros olhando para o céu noturno, capazes de compreender o resto dessa vastidão, capazes de construir máquinas que podem ver através do espaço e do tempo, capazes de fazer perguntas sobre origens e destinos cósmicos. Essa é a verdadeira escala que o James Webb revelou para nós. Não apenas quão grande o cosmos é em termos de números e distâncias, mas quão absolutamente assombroso é que algo tão pequeno quanto nós, criaturas vivendo em um planeta rochoso, orbitando uma estrela comum em uma galáxia entre centenas de bilhões, pode compreender algo tão vasto. Pode construir telescópios que veem o nascimento das primeiras galáxias. Pode formular equações que descrevem a evolução do universo inteiro desde o Big Bang até hoje. Pode olhar para o céu e entender, realmente entender, que estamos vendo o passado cada vez que observamos objetos distantes. Essa relação entre observador e observado, entre a consciência humana e a vastidão cósmica, é possivelmente a coisa mais impressionante que o James Webb nos revelou. Não apenas mostrando-nos galáxias que não deveriam existir, mas mostrando-nos que nós não deveríamos existir segundo as probabilidades estatísticas puras. A sequência de eventos que levou de um universo quente e denso após o Big Bang até criaturas conscientes, olhando de volta para aquele momento inicial, é tão improvável, tão improvavelmente especial, que desafia qualquer cálculo de probabilidade significativo. E, no entanto, aqui estamos nós, brasileiros no século XXI, vivendo em um momento único na história cósmica, onde temos a tecnologia para ver praticamente até o início do tempo, a matemática para compreender o que estamos vendo, e a curiosidade para continuar procurando respostas, mesmo quando cada descoberta levanta mais questões do que resolve. Somos testemunhas do universo revelando seus segredos mais profundos, um privilégio que nenhuma geração anterior de humanos teve. Fim.